Então, gente, continuar aqui. Vamos ver mais uma questão, mais um item. A prova 2018. A respeito do problema da escolha do consumidor, supõe a seguinte função utilidade. A utilidade XYZ, depende de 3 bens, é igual a x mais 2y mais 3z mais xy menos yz, tá? Onde x, y e z são as quantidades consumidas de cada bem, o preço do bem x é igual a 1, do bem y é igual a 1 e do bem z igual a 2, sendo a renda do consumidor igual a 800. Então marque a alternativa correta. Aí está lá 5 itens, vamos ver item A. Os bens y e z são males para este consumidor, né? Aí vamos ver, resolver o item A. A gente viu que bem male é aquele bem que reduz a utilidade do consumidor quando é consumido. E quanto maior a quantidade consumida, menor a utilidade do consumidor. E aí, para ver isso, a gente tem que ver a utilidade na margem, né? Se ela é positiva ou negativa. Se for positiva, é porque cada nova unidade consumida aumenta a utilidade do consumidor, então o bem seria um bem normal, né? Um bem, algo que beneficia o consumidor. Se a utilidade na margem for negativa, é porque a quantidade consumida adicional reduz a utilidade do consumidor, e daí o bem, na realidade, é um male, né? Então tem que ver a utilidade marginal. Então ele está falando de y e z, temos que derivar a função utilidade em relação a y. Derivando, vamos ter essa expressão aí, que é 2 mais x menos z, né? E aí, no caso, isso aí é positivo ou negativo? Na realidade, vai depender da quantidade consumida de x e de z, né? Se ele consumir a mesma quantidade dos dois sempre, então a utilidade na margem fica sendo igual a 2, né? Mas se ele não consumir nada de x e uma quantidade de z maior do que 2, então essa utilidade vai dar negativa, porque vai ficar 2 mais 0 menos um valor maior do que 2. Então daria um valor negativo. Mas aí depende da quantidade consumida de x e z, então. E se ele não consumir nada de x e z, a utilidade na margem seria 2. Então o bem y é um bem male, aí vai depender da quantidade consumida, mas então não dá para dizer que ele é um bem male, né? Até uma certa quantidade consumida de x e z, ele é um bem. E dependendo das quantidades consumidas de x e z, ele pode ser um male. Mas então, dizer que é um male é dizer que qualquer quantidade consumida sempre reduz a utilidade do consumidor. Não é o que acontece. E se fizer a mesma conta para o bem z, a gente tem que a utilidade na margem do bem z é igual a 3 menos y, né? E aí também a utilidade na margem do bem z vai depender da quantidade consumida do bem y. Até y igual a 3, a utilidade na margem fica sendo positiva. Para y maior que 3, a utilidade na margem se torna negativa. Então esse bem z também, ele não é nem male, não é um male, né? Depende da quantidade consumida do bem y, né? Então o item A, falso. Aí vamos ver o item B. Aí o enunciado é o mesmo, e esse consumidor consumirá a mesma quantidade dos 3 bens. Aí temos que resolver o lagrangiano. Aí nesse caso, para facilitar a conta, é só botar os valores, né, no preço, em vez de ficar considerando preço de x, preço de y, preço de z. Então o lagrangiano ficaria assim, é igual a função utilidade menos o multiplicador lagrangiano, que multiplica a sua restrição orçamentária, onde no lugar do preço eu botei os valores do preço efetivamente, 1, 1 e 2, que aí facilita as contas, né? E aí, derivando em relação a x, a gente tem essa expressão, daqui nós podemos isolar lambda, né? Deriva em relação a x igual a 0, e aí isolamos lambda. Deriva em relação a y, né? O lagrangiano, droga, aqui eu botei u, não é u, é o lagrangiano. Deriva o L. Corrigindo aqui, calma aí. Tá. Então, é o lagrangiano, deriva o lagrangiano em relação a x igual a 0, e aí pode isolar o lambda. Deriva o lagrangiano em relação a y igual a 0 e isola o lagrangiano. E aí deriva o lagrangiano em relação a z. Oh, meu Deus. Deriva em relação a z. Está errado ali também. A z.
lá. Ô santo Deus, ali está X. Olha lá, derivo lagrangiano em relação a Z e isolo lambda. E daí que você pode igualar o primeiro lambda com o segundo lambda e você vai achar uma relação de y entre y, x e z. Aí você iguala o terceiro lambda com o segundo lambda, né? Você pode pegar um dos lambdas aí como sendo pivô, né? E aí você vai achar a relação entre y, x e z. E aí, igualando os dois y, que a gente achou nessas duas expressões anteriores ali, a gente vai ter que x vai ser igual a z. Como x é igual a z, então pode usar qualquer uma das relações que a gente viu acima, após igualar os lambdas, né, que a gente vai encontrar y igual a 1. E sendo assim, a restrição orçamentária fica sendo muito simples, né? É só substituir essas relações na restrição orçamentária. Então vai ficar x mais 1, que é o y, mais 2 vezes z, sendo que x a gente viu, x vai ser igual a z, então fica sendo 2x. E daí que a gente tem que x é aproximadamente 266, que vai ser igual a z, sendo que y é igual a 1. Então a questão diz que o consumidor consumirá a mesma quantidade dos três bens? Não, vai ser 266 aproximadamente unidade de x e z e 1 unidade do bem y, tá? Então o item B falso. Vamos ver o item C. Esses três bens são substitutos imperfeitos entre si. E aí a gente viu que para definir se bens são substitutos perfeitos ou imperfeitos, bens substitutos são bens que podem ser trocados sempre a mesma taxa entre si, né? E isso significa que a taxa marginal de substituição é um valor constante, né? Então a gente tem que achar a taxa marginal de substituição. E a taxa marginal de substituição é entre dois bens, x e y, nada mais é que o negativo da razão entre a utilidade marginal de x sobre a utilidade marginal de y, né? Outra coisa, a ideia de substituto, você sempre está pensando pares de bens, né? Aí nós temos três bens, então o bem x tem que ser substituto de y, e o bem x tem que ser substituto de z, e y tem que ser substituto de z também, né? Se não houver essa substituibilidade, né, é possível que haja substituição entre três bens, né? Imagine uma pessoa que considere que manteiga, margarina e maionese sejam substitutos entre si, né? É possível, não tem problema nenhum, né? Ou então, outra pessoa qualquer, né? Uma pessoa que considera camisa sem manga, camisa com manga curta ou camisa com manga longa, substitutos entre si. Ela só quer a camisa, pouco importa o tamanho da manga. Pode ser também, né? Diferentes pessoas, diferentes opiniões. Mas então vamos ver a taxa marginal de substituição entre dois bens, né? Se for constante, aí a gente vai ter que ver todo o trio de duplas, né? Mas se uma dupla já não for substituto, então a questão já está falsa. Então vamos ver a taxa marginal de substituição entre y e x. É a expressão que a gente já viu, então tem que achar a utilidade marginal de x e de y. Então a utilidade marginal de y é só derivar a função utilidade em relação a x, 1 mais y. A utilidade marginal de y é só derivar a utilidade em relação a y, vai dar 2 mais x menos z. Então a taxa marginal de substituição é menos essa expressão aí, né? A utilidade marginal de x dividido pela utilidade marginal de y. E daí que essa questão, essa taxa marginal de substituição não é um valor fixo, constante. Essa taxa marginal vai depender da quantidade consumida de x, y e z. Então não é constante, então a questão está falsa, né? Só pelo y e x eu já estou vendo que eles não são substitutos entre si, nem perfeitos nem imperfeitos, né? Aí vamos ver o item D. Esses três bens são complementares entre si. Aí a gente viu que normalmente a função utilidade para bens complementares é uma função desse tipo aí, né? Você precisa consumir uma determinada quantidade, uma combinação ótima, mínima, dos dois
ou mais bens, né? Para o caso de 3 bens, a função utilidade seria apropriadamente alterada como sendo assim, né? X, Y, Z. E você pode ter qualquer outra, vários bens complementares entre si, né? É um carro, um volante e 4 rodas, ou 5 rodas, né? Você tem bens que são, sem dúvida, complementares entre si, embora, como a gente já tinha visto, a maior parte dos bens, a questão de substituibilidade e complementariedade é uma questão subjetiva. Mas nesse caso aí a gente tem que a função utilidade não é desse tipo, é um mínimo de determinados, o nível de utilidade alcançado por esse consumidor é igual ao valor mínimo de uma determinada quantidade de um desses bens específicos, né, numa certa proporção em relação aos outros. Então, o item D está falso, tá? Não precisa calcular nada, só olhar a utilidade a gente já vê. Quando for bem complementar, a função utilidade tem que ser desse tipo aí. Tem que ser igual a um valor mínimo entre 2 ou mais bens em certas proporções, tá? Aí vamos para o item E. Esse consumidor consumirá menos de uma unidade do bem Y e mais de 265 unidades dos demais bens. Aí a gente já tinha calculado ali no item anterior, né? Se eu não me engano, no item C ou B, não me lembro, a gente calculou a quantidade consumida. E a gente chegou a 266 unidades, aproximadamente, né? 266 unidades para o bem X e Z e 1 unidade para o bem Y, né? No caso aí a questão está dizendo, esse consumidor consumirá menos de 1 unidade do bem Y, mas como todas as outras 4 estão claramente erradas, essa é o que mais se aproxima da certa, então considera ela como sendo certa. Mas se algum aluno reclamasse, talvez depende da reclamação do aluno, talvez eu cancelasse a questão, né, porque tem que ser igual. Estou dizendo, esse consumidor consumirá menos de 1 unidade, ali ele está consumindo 1 unidade de Y, né, não é menos do que 1. Mas, enfim, essa aí ficaria sendo a resposta correta, principalmente porque as outras estão erradas, né? Mas aí fica nessa 12 minutos, vamos ver outra questão, mas vai levar